Frank, primeiro, obrigado aí pelo convite, muito bacana participar com você. Bom, meu nome é Guilherme Esteves, eu sou formado em administração de empresas pelo IBMEC do Rio de Janeiro, sou original do Rio de Janeiro, e comecei minha carreira no mundo empreendedor, né? Comecei minha carreira trabalhando para uma cervejaria artesanal, sempre trabalhei na área comercial, então lá foi a minha experiência comercial mais raiz, como eu costumo dizer, mais ativa em termos de campo, porque o meu trabalho era basicamente ir à rua, bater de porta em porta, encontrar pontos de venda para comprar a cerveja que a gente produzia, que era um produto de fato muito bom, mas era uma venda muito difícil pelo alto preço, né? Era um produto muito premium. Experiência fantástica, mas eu tinha uma vontade muito grande de ir para o lado corporativo e entender principalmente como as grandes corporações funcionavam, né? Eh, Todas as burocracias por trás das tomadas de decisão, mas também todas as estratégias que fazem com que grandes marcas tenham sucesso. E aí fui para a Coca-Cola, fiz grande parte da minha carreira na Coca-Cola Company, né? Não na parte fabril, mas na parte estratégica, trabalhando novamente com comercial. Eu trabalhei na área de Key Accounts, cuidando da relação entre Coca e McDonald's no Brasil inteiro, que um trabalho muito bacana. Então a gente fazia desde da negociação de preços, renovação de novos produtos, até inserção de novas categorias. Então, durante a minha presença na cadeira, a gente introduziu o Mate Leão no McDonald's, que não existia, na verdade, toda a categoria de chá. Então, em algumas regiões do Brasil era Mate Leão, em outras era Ice Tea, mas a categoria de chá como um todo não existia até então no McDonald's. Foi uma experiência fantástica, e aí eu quis ir ver o outro lado da moeda, que era o lado das startups, né? Eu comecei a ver esse movimento de inovação crescendo, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso, e decidi por olhar e participar desse ecossistema. Foi assim, então, que eu cofundei uma empresa no Rio de Janeiro, uma Venture Builder, onde a gente acelerava e desenvolvia pequenos e médios negócios, pequenas startups bem early stage, com consultoria, com projetos, com ajuda hands-on, com assistência de fato, em troca de equity e participação naqueles negócios. Em alguns negócios a gente cobrava uma, uma taxa, um valor mínimo para manter o negócio rolando, mas o objetivo era investir e acompanhar e crescer junto com aqueles fundadores daquelas empresas. Um lugar que eu fiquei 2 anos, então consegui também adquirir muita experiência e know-how no mundo de inovação e do segmento de startups, principalmente nos segmentos de indústria alimentícia, né, bens de consumo como um todo, algumas coisas indústria de moda também, manufaturas, mas principalmente no segmento de bens de consumo. Essa pergunta é bacana porque ela se conecta muito com a minha história, né? A minha função não é, primeiro, logicamente, junto com você, construir cada vez mais uma marca reconhecida e relevante aqui no Brasil quando a gente fala de startups, né? Quando a gente fala do segmento de startups e de founders que querem crescer, então que a gente se torne referência para eles. Mas o meu trabalho principalmente é juntar essas experiências que eu tive na minha vida para conectar todo o mundo de startups e inovação com as grandes empresas que muitas vezes carecem de áreas, de pessoas e de iniciativas de inovação desenvolvidas, né? E aí a não vem da Holanda trazendo uma bagagem muito grande, a gente vai falar também, mas principalmente o contraste entre momentos de inovação entre Brasil e Europa, barra Estados Unidos, olhando para o Brasil com uma forma muito oportunista. A gente vê muita oportunidade aqui de crescimento, então o meu papel é conectar essas duas pontas e trazer cada vez mais um mindset, uma mentalidade de inovação, de constante inovação e novos negócios para grandes corporações aqui, não só brasileiras, mas também multinacionais que tenham operações aqui dentro do Brasil. Bom, essa conexão, né, essa interface entre os dois mundos, as startups e as grandes corporações, elas se dão por diversos serviços, diversas iniciativas que a Unknown Group promove. Então, uma delas, por exemplo, são os eventos, né? A gente tem um evento próprio chamado Get in the Ring, então onde a gente junta startups num formato de competição de pitches, e aí, exatamente como o nome já diz, né, num ringue, num formato de ringue, para que elas disputem entre si sobre a ótica de investidores, de corporates, e de outras aceleradoras até do mundo de inovação. Então, a gente promover esses eventos aqui no Brasil, a gente fazer barulho através desses eventos,
com todo o know-how que a gente já tem. A gente tem um braço muito, muito bacana de reports, né, de inteligência, de trazer para as empresas aqui um trabalho muito profundo de inteligência, de dados, de tendências, do que está sendo bem aproveitado e que está acontecendo no mundo como um todo. E vale muito lembrar que a gente, como a Non Group, tem uma base de dados de 2,5 milhões de startups. Então, a gente tem muita informação e principalmente inteligência e dados para trazer para as grandes corporações dentro dos desafios que elas tenham, né? E aí já vem até a terceira parte, aí, terceiro braço que vale a gente citar, que são os Open Challenges, que elas mesmas nos contactam para que a gente faça. Então, elas têm alguns desafios em alguns domínios, em alguns segmentos específicos dentro do negócio, e que faz muito sentido a gente trazer essa inteligência global do que está acontecendo no mundo de bom e de ruim, para que elas se preparem. E aí vem um outro trabalho, junto com esses Open Challenges, que são, a gente chama de Targeted Scouting. Por quê? A gente tem uma área aqui dentro que é a área que mantém o relacionamento e principalmente municia essa base de dados com as informações também de mercado. Então, é uma área que cuida da relação com os founders e com as startups. Então, muitas vezes, para solucionar um desses desafios, um desses problemas em domínios específicos que uma grande empresa possa ter, o nosso time de scouting, ele abre um desafio, chama as startups para participarem desse desafio, para aplicarem para esse desafio e apresentam isso para as empresas. E qual é a diferença do challenge para o target scouting, basicamente? O target scouting, muitas vezes, a gente faz isso embaixo, aí, vamos dizer, tô com a expressão em inglês na cabeça, mas embaixo do radar. Muitas vezes a empresa ela tem um desafio que ela não quer que se torne público, então ela quer que a gente busque por startups para solucionar aquele desafio, aquele problema, sem que isso seja público, sem que a gente abra essa aplicação publicamente. E aí a gente vai ativamente olhar a nossa base de dados e buscar startups que possam se encaixar naquele desafio e ajudar aquela empresa enfim, a resolver aquele problema, ou então, especificamente falando de inovação, né, a se colocar à frente dos seus competidores nos próximos anos que estão a vir aí dentro do desafio em questão. Bom, não vou focar no mercado carioca só não, pelo contrário, o mercado carioca, sem dúvida nenhuma, é um mercado que a gente está olhando sim. O Rio de Janeiro tem algumas empresas, alguns segmentos específicos muito interessantes, principalmente segmentos de energia, óleo e gás. A gente tem algumas empresas interessantes no Rio, mas a gente vai inicialmente olhar para o mercado Brasil como um todo. Então, eu vou ser responsável junto você, junto ao Frank, do mercado Brasil. A nossa base é São Paulo, que é o maior mercado dentro do Brasil. Então, a gente vai inicialmente olhar para o Brasil como um todo, nos principais hubs do Brasil. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Polo Sul, né, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, que são cidades que estão movimentando muito a inovação. E aí, quem sabe, no segundo passo, né, a gente começa a olhar para a América Latina, porque a gente também tem alguns hubs de inovação acontecendo, principalmente em Colômbia, Argentina, um pouco no Chile também. Então, sem dúvida nenhuma que isso é um segundo passo, mas de forma nenhuma a gente vai ficar restrito, eu vou ficar restrito ao Rio de Janeiro. Bom, essa pergunta é ótima, e aí principalmente vindo de alguém que trabalhou alguns anos na Coca-Cola, que é uma empresa que olha muito para a inovação, né. Então eu vivi um pouco lá a transformação digital da empresa, enfim, então isso para mim é bacana. Dentro do conhecimento, networking que eu tenho aqui das grandes empresas, do que eu conheço, do que eu já vi do mercado, do que eu venho acompanhando nos últimos anos, a gente está, e eu costumo dizer isso com frequência, a gente está muito atrás de Estados Unidos e Europa, dos países mais desenvolvidos em termos de inovação. Não vou nem citar China, etc., porque aí fica muito distante, mas é, as grandes empresas aqui no Brasil, muito tempo depois do que na Europa, nos Estados Unidos, começaram a perceber recentemente que elas precisam inovar, que inovação não é mais um fator extra, que não é mais um fator bônus, que é um fator real, que é um fator de necessidade dessas empresas. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo muito rápido. É, o mundo de venture capital e de startups chegou ao Brasil, então a gente tem aí um gráfico de investimento externo no Brasil, ano passado e retrasado, por exemplo, quase que 100 vezes maior do que nos anos anteriores. Então, muito capital externo vindo ao Brasil, muitas novas empresas surgindo, e aí você traz dois pontos para as grandes corporações. Primeiro é competição. Então, você tem hoje aqui novas fintechs, novos bancos que estão ameaçando os bancos tradicionais, né? Você fala de fintechs como o Nubank, por exemplo, que tem valuations hoje superiores ao Itaú, ao Bradesco, coisas
muito doidas de se pensar, mas que estão começando a acontecer. Então, esse é o primeiro ponto. Existe uma nova competição surgindo. E um segundo ponto, sem dúvida nenhuma, que essas empresas precisam se atualizar e acompanhar a velocidade de inovação e transformação para que elas não fiquem para trás. Porque dentro de um segmento em específico, quem tiver na frente, seja em aquisição de startups, seja em desenvolvimento de planos in-house, seja pura e simplesmente construindo novos spin-offs, quem tiver na frente vai ganhar o jogo no início, fato, vai sair na frente. Então, isso está acontecendo, a velocidade é extremamente rápida, então se a gente olhar para 3 anos atrás aí, nem isso, talvez um pouco antes de pandemia, ainda era um cenário bem diferente. Então eu olho hoje para a inovação no Brasil hoje, para as grandes empresas, para as grandes companhias, como algo mandatório. E aí, a grande oportunidade que a gente enxerga aqui, que eu enxergo e que a Non-Group enxerga, por isso que a gente está abrindo essa operação aqui também, já desde o momento em que o Frank começou, as grandes empresas estão percebendo isso agora. Então, a gente tem ainda um caminho de oportunidade para ajudar essas grandes empresas a desenvolver. Então, primeiro, elas estão construindo escritórios novos ou andares novos nos seus prédios. E é bacana, porque você vê o contraste, né? Você anda num andar, é tudo branco, cinza, com cadeiras cinzas. Aí você vai num andar de inovação, as cadeiras são coloridas, você tem quadros interativos. É muito bacana isso. Mas o fato é, o grande desafio é, não é isso que faz inovação. Isso é o primeiro passo. Agora, como é que a gente povoa esses lugares? Como é que a gente cocria com essas empresas? Como é que a gente co-investe com elas? Como é que a gente popula elas de startups, de inovação, de eventos? Enfim, o grande desafio agora é, de fato, começar a transformar a ideia da inovação em bottom line, aí, resultados bottom line. Se eu pudesse dizer no mundo ideal, né, sem dúvida nenhuma que eu gostaria sim que o governo tivesse diversas iniciativas a mais para que isso aconteça, né? Então eu vou contar rapidamente aqui na Holanda eu tive o contato com algumas a gente chama domínios públicos lá, né, envolvendo e ajudando as startups, seja ajudando com dinheiro, né, com fundo para investir, seja, por exemplo, através da embaixada. A gente teve um contato com a embaixada espanhola lá, que fez um programa para 8 startups espanholas do segmento de alimentação, para levá-las à Holanda, para entenderem como o mundo funciona. Tudo isso é com dinheiro público, né, através da embaixada espanhola. Então, isso é uma iniciativa muito bacana. Acho sim, sem dúvida, que no mundo ideal, eu acho que o governo deveria, sem a menor dúvida, criar mais iniciativas para ajudar. Eu acho que tem muito pouca perto do potencial que a gente tem de geração de negócio aqui dentro. Isso é uma coisa que eu falo com muita certeza. O Brasil tem muito potencial de negócio, né? Desde o segmento agro, que a gente por commodity, é o ponto mais forte do Brasil, até o segmento tech, até o segmento financeiro, até o segmento alimentício. A gente tem muita oportunidade. Então, sem dúvida que eu acho que o governo deveria ter um papel mais atuante. Mas como eu não acredito nisso, e aí não estou falando desse governo em específico, ou do anterior ou do próximo, estou falando como um todo cenário político brasileiro. Como eu não acredito que isso é algo que vai acontecer a curto prazo, porque existem outras prioridades políticas das pessoas que estão disputando pelo poder, sem dúvida nenhuma que isso tem que ser uma iniciativa privada. Sem dúvida nenhuma. Na minha cabeça, a iniciativa privada não pode esperar algo vindo do governo. E aí, qual o caminho, né? O que eu acho que a gente pode fazer como iniciativa privada para estimular mais isso? Primeiro, eventos, sem dúvida nenhuma. E aí, acho que a gente está num momento fantástico para eventos, porque a gente está com uma demanda reprimida pós-pandemia de eventos, né? Então, eventos que tragam aí desde investidores, anjo, startups, fundos de venture capital, de private equity, grandes corporações, para que elas comecem a entender como é que o mundo funciona. É inacreditável como existe pouca informação ainda para as grandes empresas sobre esse mundo. E principalmente founders, né? Startups, novas soluções, novas tecnologias, enfim, inovações que inspirem aí o mercado como um todo. A gente vai ter um evento muito bacana agora em agosto, que é o Startup Summit, que tudo indica que vai ser o maior evento aí de inovação e startups do Brasil esse ano, então é muito bacana. E a gente tem um marco incrível para o nosso país, que é o Web Summit vindo ao Rio de Janeiro no ano que vem. É o maior evento de tecnologia do mundo hoje, normalmente sediado em Lisboa, vai ser aqui ano que vem. Então, as coisas estão começando a acontecer e elas têm que acontecer cada vez mais. Mais uma vez, estou falando ainda só de eventos. Você vai para a Europa, você tem eventos como esse acontecendo na Europa toda semana. Toda semana você tem um acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto, a gente fazer barulho, né?
começar a fazer barulho, começar a chamar a atenção das pessoas. E o segundo ponto, na minha opinião, é as grandes empresas terem um papel mais ativo, né? Porque o grande poder financeiro ainda está na mão delas. Então, é elas contratarem as startups, elas acelerarem as startups e elas investirem ou co-investirem nessas startups. Isso, sem dúvida nenhuma, faz com que essa aceleração seja cada vez mais rápida. Eu acho que ela não tem um papel em todos os pontos que eu falei, né? Eu acho que a solução para estimular a inovação ela passa por todas as iniciativas que a Unknown Group ela promove, né? No mundo inteiro e cada vez mais também no Brasil. Então, desde eventos, por exemplo, esse é um dos pontos mais fortes da empresa, né? O Getting the Ring é um evento nosso, um evento que acontece hoje em mais de 150 cidades pelo mundo, todo ano. Então, assim, não só ajudando, estimulando a aceleração de startups, mas gerando uma base de dados fantástica através disso, né? Então, esse modelo de eventos que eu falei, que faz esse barulho, é algo que a gente, sem dúvida nenhuma, traz como muita fortaleza. Segundo, o contato e o excelente relacionamento e geração de valor para as grandes empresas. Então, se eu acredito que as grandes empresas têm que ter um papel bem atuante para acelerar esse movimento, a Unknown e todo o track record que a Unknown traz global, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito com que isso aconteça. Então, se a gente pegar uma grande empresa X que tenha vontade por participar, por investir, por acelerar, por promover um evento que seja, o caminho dela vamos botar aí, vai durar X tempo sozinha, com a Unknown, isso vai ser muito mais fácil, muito mais rápido, porque é isso que a gente faz no mundo inteiro. Então, replicar isso aqui é algo para a gente totalmente factível, né? Então, o papel que a Unknown Group tem no estímulo à inovação no Brasil, na minha visão, é crucial. Não vejo ninguém no Brasil fazendo o que a Unknown Group faz, tá? Eu acho que você tem players fantásticos acelerando startups, eu acho que você tem players fantásticos investindo, eu acho que você tem players fantásticos, inclusive, como corporates, como grandes empresas fazendo isso acontecer, mas você não tem players no Brasil, pelo menos, juntando essas peças em um quebra-cabeça e levando isso como uma solução para as grandes empresas realmente colocarem não só investimento de capital, mas investimento de tempo e pessoas para que isso aconteça. Eu vou fazer uma menção antes rapidinho a dois empreendedores super admiráveis, né, na minha opinião. Um deles, o Simon Sinek, que é um dos grandes nomes aí de marketing e vendas do mundo, né? Um cara autor de mais de 15 livros best-seller no mundo, e que ele fala: se você não entendeu sobre pessoas, você não entendeu sobre negócios. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, um podcast que eu ouvi hoje, super indico, inclusive, com o Dharmesh Shah, que é o fundador do HubSpot, que é a maior plataforma de CRM hoje do mundo, e um podcast onde ele fala sobre pessoas e que o maior erro da vida dele foi no início da carreira empreendedora dele, não ter cuidado, se preocupado com cultura. Por que eu estou falando isso? Né? Porque o meu tempo na Anon, e aí já conectando com o mercado brasileiro, foi muito bom para eu entender o quanto que a Anon é preocupada e principalmente a vontade que a Anon tem de desenvolver as pessoas, de fazer com que elas se sintam bem ali dentro. Então, se a gente tem como missão desenvolver o ecossistema de inovação, se a gente tem como missão impulsionar o crescimento de founders e de startups no Brasil, se a gente tem como missão fazer com que as grandes empresas comprem esse barulho, invistam nesse barulho e façam esse movimento acontecer, a gente está falando sobre pessoas. Então, ter passado um tempo na Holanda, estar com o time, a gente tem, para quem não sabe, a gente tem um time lá de cerca de 90 a 100 pessoas na Holanda, de diversas áreas diferentes, e a gente tem, já me adiantando um pouco, a gente tem mais de 26 nacionalidades diferentes no time. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas o fato é, a forma como a Unknown Group olha para todo o mercado de inovação, dentro dos segmentos que a gente atua, através dos founders, através das pessoas, é o que mais, na minha visão, que mais agrega valor. Então, a nossa tese, se me perguntarem qual é a tese do fundo Unknown Group, qual é a tese da empresa Unknown Group, eu vou dizer que, primeiro, as pessoas. Depois a gente fala as pessoas que estão por trás dos negócios, as pessoas que estão acelerando esse movimento de inovação. Então, foi um momento muito especial de estar com o time e de, com frequência, cada vez mais estar junto com o time lá na Holanda e que, para a gente aqui no Brasil, replique essa mentalidade para que a Unknown também aqui cada vez seja maior. Primeiro,
muitas pessoas vão me ver andando na rua ou passando por aí com uma camisa escrito Anon. Acho que o primeiro ponto é vestir a camisa e mostrar para as pessoas o que é a marca, gerar curiosidade, que as pessoas perguntem, mas que empresa é essa? De onde vocês são? O que vocês fazem? Eu acho que isso é um trabalho aí, vamos dizer, entre aspas, quase, porque não, né? Quase que obrigatório da gente nesse momento, né? Estar presente no ecossistema aqui no Brasil como marca. E aí, dentro da agenda aí, já nos próximos meses, eu já citei, mas vale ressaltar, a gente vai estar presente no Startup Summit, em Florianópolis, nos dias 4 e 5 de agosto. Um do maior evento de startups e inovação do Brasil esse ano, então, assim, é um grande evento, espera-se entre 6 e 7 mil pessoas no evento. Vamos estar muito bem presente lá, representando a marca. A gente, junto com o Sebrae e com a Rede Nova Mais, a gente está participando do evento, então, através da nossa marca Get in the Ring, a gente está promovendo uma disputa entre 24 startups lá no evento, então realmente vai ser muito bacana. A gente vai falar com a camisa da Anon fazendo barulho. E, sem dúvida nenhuma, nesses primeiros meses, o grande objetivo é estar em contato constante com as grandes empresas, dentro dos domínios, dentro dos segmentos que a gente está bem inserido. Então, food, né, alimentação, bens de consumo, energia, óleo e gás, um pouco também de pharmaceuticals, né, segmento farmacêutico e químico. A gente está cada vez mais em contato com essas empresas, sentando com eles e jogando na mesa ali a quatro mãos quais são os desafios que eles estão enfrentando. Acho que é o momento de vamos estar junto, o que a gente pode fazer junto, o que a gente pode ajudar essas empresas a desenvolver como Anon, com todas as iniciativas que eu já citei aqui anteriormente, que sem dúvida nenhuma geram muito valor para essas empresas. Então esse é o grande objetivo aí para curto prazo.